Você está no Peregrino Cast, onde a fé e a graça se encontram. Reflexões que iluminam o caminho, esperança que fortalece a alma. Seja bem-vindo, peregrino. Inscreva-se no canal e caminhe com a gente nessa jornada de fé. Sabe, geralmente quando a gente tenta diagnosticar um problema, a gente espera uma precisão médica, tipo um raio-x mesmo. Exatamente. É reconfortante ter essa clareza, né? Sim, alguém sofre uma queda, quebra o braço, a chapa mostra claramente aquela linha branca no osso e o médico aponta e diz que o problema tá ali, é só consertar. A mente humana anseia por essa clareza binária. A causa e o efeito ficam óbvios sobre a luz certa. O grande desafio é que, quando entramos no complexo debate atual sobre o que significa ser um homem, ou sobre essa crise da masculinidade moderna, essa máquina de raio-x parece que pifa. Apaga totalmente. O cenário fica muito turvo. Demais. A gente ouve muito falar de crise de identidade, de falta de referências, uns silêncios incômodos, e o diagnóstico quase sempre se perde numa guerra de narrativas muito exaustiva. E o que torna a nossa análise de hoje tão peculiar é justamente a tentativa de clarear essa névoa toda. Com certeza. A base do nosso mergulho hoje é uma palestra muito instigante do pastor Delmo Fonseca, lá na Primeira Igreja Batista em Pirapora. O título é Do Silêncio de Adão à Firmeza em Cristo. E olha, vamos destrinchar isso porque a missão dessa palestra não é apontar o dedo ou dar aquelas dicas superficiais de autoajuda, sabe? O que é fascinante aqui é que o texto tenta diagnosticar algo muito mais sutil, que é a perda da cosmovisão. E ele faz isso dando passos milenares para trás. Exato. E antes de entender o que o homem perdeu, a gente precisa entender o que é essa tal de cosmovisão. A palestra traz duas histórias fantásticas logo de cara para ilustrar isso. A primeira é muito boa, aquela da NASA. Passo e parou na frente de um faxineiro que segurava uma vassoura. E quando o presidente perguntou o que ele fazia ali, o homem respondeu na lata, sem se diminuir, que estava ajudando a colocar o homem na Lua. É uma resposta aí tanto. E isso pavimenta o caminho para a segunda história, lá em 1934. Em Charlotte, né? Isso. Num culto numa tenda lotada, tinha um adolescente de 16 anos quase indo embora por falta de espaço. Mas um recepcionista anônimo deu um jeito de garantir um lugarzinho para ele. E esse garoto era o Billy Graham. Ele mesmo. A vida dele mudou naquela noite. E a conexão entre o faxineiro e o recepcionista é que nenhum deles tinha cargo de destaque. Verdade, eles estavam nos bastidores. Mas ambos operavam com uma percepção claríssima do papel que desempenhavam numa história muito maior. A lente dele estava perfeita. É como se a cosmovisão fosse um par de óculos invisível. Se a pessoa usa um óculos com lente amarela o dia inteiro, ela esquece da armação no rosto e passa a jurar que o mundo inteiro é amarelo. É uma ótima analogia. Só que o desafio de hoje é que a cosmovisão do homem comum é uma lente embaçada. A vida vira só um monte de boletos para pagar e problemas para resolver. A vitória máxima no fim do dia é não ter dívidas, né? Exatamente. E não tem mal nenhum em pagar as contas, mas operar só nessa sobrevivência mecânica esgota qualquer um. Eu fico exausta só de pensar. Essa exaustão é o sintoma primário de uma vida sem uma narrativa maior. A alternativa que o autor propõe volta para o Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Que não é só uma tradição religiosa na visão dele. Não mesmo. Ele trata isso como os pilares da realidade. Há um Criador, então a vida não é acidente. Há uma criação, então existe ordem, e há um propósito. O faxineiro da NASA entendia isso. A vassoura estava conectada ao foguete. Perfeito. A vida ganha peso quando tem um propósito ordenado. Faz todo sentido. Mas se essa lente é tão crucial, quem deveria estar cuidando para que esses óculos não quebrassem lá na origem da humanidade? Essa é a grande pergunta. Isso nos leva direto para o Éden e para a palavra hebraica zakar, que é traduzida como homem ou varão. E o significado dessa palavra muda tudo? Muda demais. A raiz de zakar é a mesma do verbo lembrar. Mas no hebraico antigo, lembrar não é igual a um pendrive guardando informação. Não é um negócio passivo, né? Exato. É uma memória ativa. É agir de acordo com a verdade que Deus revelou. O homem foi criado para ser o guardião dessa identidade. Mas peraí.
tem um paradoxo enorme aí, porque a cultura popular, as pinturas e tudo mais sempre focam na Eva comendo a maçã. A culpa do colapso cai toda nela. Essa imagem clássica, a serpente sussurrando e a Eva comendo fruto. Mas o autor joga luz numa cláusula quase invisível em Gênesis 3, versículo 6. Aquela parte que diz que ela deu o fruto para o marido? Sim, e o texto adiciona que estava com ela. Adão não estava do outro lado do jardim caçando. Ele estava lá, presenciando tudo. Nossa, ele estava do lado dela o tempo todo. O tempo todo. O erro primário de Adão não foi a ausência física. Foi uma presença sem função. Que tragédia. Ele tinha a voz, as lentes, a autoridade e escolheu o silêncio. Ele abdicou do papel dele no exato momento que o caos entrou. Foi um colapso de identidade total. O Zacar, que deveria lembrar e agir, teve uma amnésia existencial bem na hora do ataque. E aqui é que a coisa fica realmente interessante para mim. Porque o ataque no jardim não teve arma, não teve veneno. Foi um ataque pela linguagem. A serpente operou como uma espécie de hacker de ideias. A estratégia dela foi dividida em 3 movimentos muito cirúrgicos na palestra. Quais foram os passos? Primeiro, ela questiona a revelação. Ela diz, é assim que Deus disse? Não é uma negação frontal, é só para plantar dúvida. Sutil. Muito. O segundo passo é reinterpretar a restrição como opressão. Tipo, Deus está escondendo algo bom de vocês. E o terceiro é propor a autonomia como libertação. Sereis como Deus. E aí nasce que a palestra chama de homo sentimentalis, que é quando a experiência interna e o sentimento viram o juiz final da verdade. A Eva viu que a árvore era agradável aos olhos. O desejo virou o árbitro da realidade ali. E o intrigante é que a palestra traça um paralelo, mostrando que esse mesmo roteiro da serpente opera hoje, na pós-modernidade, só que com um vocabulário novo. Sim, a análise que ele faz é puramente descritiva de como a desconstrução moderna dissolve distinções. Ele cita, por exemplo, como a masculinidade vem sendo patologizada. O material menciona a Associação Americana de Psicologia lá em 2019, que associou traços da masculinidade tradicional a danos psicológicos. E vale ressaltar para quem está ouvindo que a gente está apenas relatando a análise do autor aqui, mantendo total imparcialidade sobre o tema. Com certeza, a gente está repassando a leitura dele. Ele também cita a mídia, tipo campanhas da Prada colocando homens de vestido, ou cartilhas da ONU Mulheres. Na visão do autor, isso tudo cria um vácuo de modelos para as próximas gerações. E quando tem vácuo, alguém tenta preencher. A palestra até fala dos movimentos reativos, tipo a cultura Red Pill na internet. Isso. O palestrante diz que esses grupos acertam ao notar que o vácuo existe, mas erram na cura. Eles acabam trocando o silêncio por uma agressividade performática. Faz sentido dentro da argumentação. E qual é a cura, então, se não é bater de frente com a modernidade desse jeito? O retorno ao projeto original. O homem precisa exercer 4 funções específicas do Zacar que foram perdidas: sacerdote, profeta, provedor e protetor. 4 responsabilidades pesadas, começando pelo sacerdote. O texto não fala de usar túnica, nem nada místico. Não, é aquele que leva os nomes da família para Deus. O exemplo prático ali é o de Jó. O Jó que perdeu tudo. Esse mesmo. A palestra destaca que Jó orava diariamente por cada filho de forma específica e preventiva. Não era só depois que o problema acontecia. Uma intercessão cirúrgica, né? E o profeta, que é a segunda função, porque a gente logo pensa em alguém prevendo o futuro. Mas não é. O profeta do lar traz a palavra de Deus para a família. É o guardião do presente. E o mais legal é como isso é ensinado. Não é dando sermão na mesa de jantar, né? Exato. A cosmovisão é herdada. Os filhos aprendem observando como o pai age quando está cansado, quando está frustrado, quando falta dinheiro. Nossa, isso é um peso enorme. O pai está sempre ensinando, mesmo em silêncio. O tempo todo. Agora, o terceiro papel me chamou muito a atenção. O provedor. Porque na intuição de todo mundo, prover é sair cedo, ralar até não aguentar mais e pagar as contas. É o senso comum.
prover como sinônimo de gerar dinheiro. Mas essa é uma das distorções mais geradoras de ansiedade hoje em dia. Mas prover não é só pagar os boletos no fim do mês. Segundo o texto, acreditar que você é a fonte de tudo cria um pânico crônico. Se a economia oscila, a pessoa desmorona com o peso de achar que a família vai morrer se ela falhar. Ah, entendi. Então a mudança é de fonte para mordomo. Isso. O homem trabalha, sim, mas como um administrador fiel dos recursos que vem do verdadeiro Criador. Isso tira um peso absurdo dos ombros. E altera a prioridade também, né? O autor detalha 3 distorções desse papel. Tem o provedor máquina, que dá dinheiro, mas é um fantasma emocional em casa. Foge da intimidade da sala de estar. Tem o provedor paralisado, que congela na crise. E o provedor ansioso, que nunca para, mas não tem paz nenhuma. A saída apontada é buscar primeiro o reino, descansando na posição de administrador. O que nos leva à 4ª função, o protetor. Que não é só botar câmera de segurança e pagar plano de saúde. Embora seja importante, a proteção real é emocional. Como não ser uma ameaça de ira dentro de casa e principalmente espiritual. Filtrar as narrativas, né? Perfeitamente. Voltar ao ataque do Éden e perceber que o protetor vigia as ideias, os valores e os influenciadores que chegam nas telas das crianças. É corrigir o silêncio do Adão. Mas olha, sendo bem honesta, para quem tá ouvindo a gente agora, no trânsito, indo trabalhar, a barra parece alta demais. É assustadora. O Adão falhou em todas as 4 num ambiente perfeito. Como é que um homem moderno vai dar conta disso sem ter um colapso total de identidade de novo? Se a resposta da palestra fosse só, olha, tenta com mais força, seria um desastre. Mas a saída teológica que o Delmo Fonseca apresenta é magistral. Conta mais sobre essa saída. Ele vai lá em 1 Coríntios 15, onde o apóstolo Paulo fala de Cristo como o último Adão. A resposta não está no esforço pessoal, mas numa substituição. Substituição, mas isso não vira uma desculpa para a pessoa cruzar os braços e achar que não precisa fazer mais nada? Pelo contrário. A genialidade é mostrar como Cristo respondeu ativamente a cada um dos 4 silêncios de Adão. Como assim? Adão calou no engano. O último Adão no deserto foi o profeta e rebateu a serpente dizendo, está escrito. Ele não calou. Certo. Adão não intercedeu. Cristo foi o sacerdote no Getsêmani. Adão largou o cuidado. Cristo foi o provedor na cruz, provendo graça. E o protetor, que absorveu o golpe. Exatamente. Imitar a Cristo nessa visão não é seguir um checklist moral inalcançável. É o que o autor chama de fruto da união. É não tentar ser como ele, só na força de vontade, mas deixar que ele viva através da pessoa. É dependência pura. E a palestra amarra isso com aquela pergunta famosa de Gênesis 3. Adão, onde estás? Eu sempre vi essa pergunta como uma bronca gigante. Muita gente vê. Mas a reflexão sugere que não foi uma acusação de localização. Foi uma convocatória amorosa de Deus. Tipo um convite da graça? Exato. Um convite para sair do esconderijo e lembrar da vocação primária. O apelo não é para culpa, é para rendição. Nossa, é uma jornada incrível. A gente saiu dos bastidores da corrida espacial, na NASA. Passou pela tenda do Billy Graham, viu as falhas no Éden e chegou nessa redenção do último Adão. E tudo isso diagnosticando a raiz da crise de identidade moderna, sem apontar dedos, mas focando na cosmovisão. Mas antes da gente fechar, eu sei que tem um detalhe nos bastidores dessa palestra que a gente não abordou ainda e que é bem provocativo. Sim, é uma reflexão final maravilhosa do autor sobre um erro filosófico enorme da nossa época. A confusão entre diferença e desigualdade. E isso dá um debate gigante. Dá mesmo. A analogia que ele usa é do Sol e da Lua. São corpos celestes completamente distintos nas funções que exercem. Eles operam de formas diferentes. Total. Mas essa diferença funcional não cria uma desigualdade de dignidade no universo. A Lua não é inferior por não ser o Sol. O cosmos depende dessa complementariedade perfeita. Uma dança coordenada dos dois. Exato. E o questionamento que fica para o pessoal refletir é: será que na nossa pressa de erradicar a desigualdade e os abusos na sociedade, a gente não está acabando com as distinções naturais? Apagando o que torna as relações tão complementares e bonitas, né? Fica essa pulga atrás da orelha. A diferença não é sinônimo de opressão,
quando a cosmovisão está ajustada. É um pensamento para dar um nó na cabeça, mas muito necessário. Um baita convite para quem acompanha a gente a refletir sobre quais lentes está usando no dia a dia. Com certeza. O diagnóstico certo exige a lente certa. Bom, a gente fica por aqui nesse mergulho. Um grande abraço para todo mundo que está ouvindo e continuem sempre questionando. Até a próxima exploração. Esse foi mais um episódio do Peregrino Cast. Obrigado por caminhar com a gente até aqui. Se você deseja se aprofundar no tema de hoje, acesse o link que está na descrição do vídeo. Que sua jornada continue firme, com fé, propósito e direção.